Vamos fazer uma revisão aqui rápida de DRE, tá? É o seguinte, vamos lá para a estrutura da demonstração do resultado do exercício, que é a principal coisa que você precisa saber, tá? A DRE, geralmente pela Lei 6.404, ela começa pela receita bruta. Só lembra que, caso tenha IPI, esse IPI é por fora e vai ficar ali, né, com o faturamento bruto. Aí das vendas brutas, você tira as deduções da receita bruta, que são devoluções e cancelamentos, abatimentos, descontos incondicionais concedidos e descontos comerciais, impostos e contribuições sobre vendas e serviços, que é ICMS, ISS, PIS e COFINS, e ajuste a valor presente sobre clientes. Tá? Então essas são as deduções da receita bruta que você pode ter, beleza? Devoluções e cancelamentos são as vendas que são devolvidas, canceladas são as que canceladas na hora, abatimento é um abatimento que você faz ali para você dá um desembolso, dá um valor ali para o cliente para ele não cancelar a venda. Desconto incondicional concedido é um desconto que você concede na hora, né, para você fechar o negócio. Impostos e contribuições sobre venda de serviços são ICMS, ISS, PIS, COFINS. Lembrando que ISS, competência estadual, incide sobre circulação de mercadoria, ISS, imposto municipal sobre prestação de serviço, PIS e COFINS incidem, né, são contribuições federais da Previdência Social, beleza? Ajuste a valor presente não aparece muito como dedução, aí feito isso, você vai chegar nas vendas líquidas, tá? Nas vendas líquidas ou chamada receita líquida de vendas. E aí você vai tirar o CMV. Lembrando que CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final. É muito importante você entender que compras líquidas você tem que fazer todos os ajustes que nós falamos no módulo de estoques. Se tiver o frete, você vai somar, se tiver seguro, você vai somar e assim por diante. Portanto, CMV é igual a estoque inicial mais compras líquidas menos estoques final, tá? Aí você vai chegar no que a gente chama de lucro bruto, ou resultado operacional bruto, ou resultado com mercadorias. Aí você vai tirar as despesas operacionais. De acordo com a Lei 6.404, existem despesas operacionais que são despesas com vendas, como por exemplo aqui, frete sobre venda, despesas com propagandas, comissões sobre venda, tá? Despesas administrativas, que é despesa de pessoal administrativo, por exemplo, e despesas gerais, que são outras despesas que você tem, e na Lei 6.404, as despesas financeiras, elas fazem parte das despesas operacionais, tá? E a Lei 6.404 fala que as despesas financeiras, elas têm que ser lançadas de forma líquida, as despesas menos as receitas financeiras. Aí você tem ainda outras despesas operacionais e outras receitas operacionais, como ganhos e perdas aqui com método da equivalência patrimonial. Feito isso, você vai chegar no que a gente chama de lucro operacional, beleza? É o lucro operacional. Aí do lucro operacional, o que você vai fazer? Você tem as outras receitas e outras despesas, que são as antigas despesas não operacionais, antigas receitas não operacionais, beleza? Que aqui geralmente ficam os ganhos de capital ou as perdas de capital, que são valores que você conseguiu aí com a alienação de ativos imobilizados. São coisas que não são relativas à atividade fim da empresa. Segundo a Lei 6.404, vão ficar aqui classificado neste ponto. Aí você vai chegar no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda ou resultado antes do imposto de renda. Aí você vai tirar a despesa com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí você vai chegar no resultado após o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e dali você tira as participações estatutárias sobre o lucro. Qual que é a fórmula para você saber quais são as participações estatutárias sobre o lucro? É o DEA
PIFOL, tá? É o DEA PIFOL. Primeiro vem as participações de debenturistas, depois empregados, depois administradores, depois partes beneficiárias, depois fundo de assistência, previdência de empregado. Sempre lembrando que aqui você tem que fazer o cálculo das participações de forma extracontábil. Tá? Extracontábil, faz separado, senão vai dar chabu. Para calcular as participações, você vai pegar esse resultado aqui. Se tiver prejuízo acumulado, subtrai. Tá? Mas subtrai somente aqui. O prejuízo acumulado não fica na DRE. Por isso que eu falo para você fazer o cálculo separado, senão vai dar problema. Então, beleza. A ordem é essa daqui, ó, o DEA PIFOL, debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, fundo de assistência ou previdência, tá? Ok, DEA PIFOL é o macete, né? Porque tinha a DEA e a DEA PIFOL. Vamos lá então, aí feito isso você vai chegar no lucro ou prejuízo do exercício. Sempre lembrando ainda que a base de uma participação subtrai do cálculo da outra. Cada participação subtrai da outra. Cada participação você subtrai da outra para chegar no cálculo. Tá? Algumas observações que a galera sempre cai em prova. Comissão sobre venda e frete sobre venda afeta o lucro líquido? Sim ou não? O lucro bruto, quer dizer? Não afetam o lucro bruto. Por quê? Porque aparecem após o lucro bruto. Tá bom? Tributos. As despesas com tributos, despesa com tributos, geralmente você tem tributo sobre o lucro, que é imposto de renda e contribuição social. Os tributos que diminuem a receita bruta são tributos sobre venda. Além disso, você tem que saber que as despesas e as receitas financeiras aparecem também, olha só, receitas e despesas financeiras aparecem após o lucro bruto. Na parte aí, segundo a Lei 6.404, operacional. Tá? Então também não afeta o lucro bruto, porque aparece depois. Ok. Então aqui, ó, só lembrando que o custo do estoque, como nós falamos no módulo de CPC 16, ele inclui o preço, né? Inclui o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, custo de transporte, seguro, manuseio, custos diretamente atribuíveis. Não inclui tributos recuperáveis, descontos comerciais e abatimentos. Tá? Agora, o que você precisa saber sobre o imposto de renda que caiu no exame 2018.1? O imposto de renda ele pode ser calculado sobre o lucro real, geralmente é para grandes contribuintes, pelo lucro presumido, que é para contribuintes menores, e pelo lucro arbitrado, que é quando é feito pela Receita Federal do Brasil. Tá? O que é o imposto de renda pelo lucro real, que é o que aparece em prova geralmente? No lucro real, você vai pegar o lucro contábil e ajustar pelas adições O que são as adições? São despesas que não podem ser deduzidas.
como por exemplo, multas. Você vai ajustar também com as exclusões. O que são as exclusões? São receitas que não podem ser somadas, como por exemplo o resultado de equivalência patrimonial. E você ainda vai compensar. Então, aí você fez isso, você vai chegar aqui, deixa eu falar aqui melhor. Você vai chegar num lucro ajustado. Aí nesse lucro ajustado, você ainda pode compensar. Você pode fazer as compensações. Tá? Desde que você tenha prejuízo fiscal acumulado. Para poder compensar. E qual é o valor que você pode compensar? Até 30% do lucro ajustado aqui. Se você tiver isso aqui, você pode compensar até 30% desse valor aqui. Aí você vai fazer isso aqui. Quando você fizer isso, você chega na base de cálculo do imposto de renda. Tá? Aí na base de cálculo do imposto de renda, a alíquota. A banca não dá alíquota muitas vezes, tá? A base de cálculo do imposto de renda é 15%, ou a base de cálculo não, a alíquota, cansaço. E tem um adicional de 10%, tá? Do que ultrapassar 20 mil por mês ou 240 mil por ano. Beleza? Só para que você saiba. Isso é o que você precisa levar aí para sua prova sobre o imposto de renda. É o que já explicamos aqui. Participações estatutárias já falamos também. Agora a DRE segundo o CPC 26. O que você precisa entender aqui? Você precisa conhecer, infelizmente para a DRE, você precisa conhecer a estrutura tanto da Lei 6.404 como do CPC 26. Quais são as principais diferenças aqui? No CPC 26, a DRE, ela começa pela receita líquida. Tá? E não pela receita bruta, como na Lei 6.404. E também pelo CPC 26, vejam que você vai chegar no lucro bruto, vai tirar as despesas aqui operacionais, só que aqui não tem as despesas financeiras, tá? Não tem as despesas financeiras, porque no CPC 26 você separa o resultado financeiro. Então você chegou aqui no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aí lá no próximo slide, vejam aqui no nosso canto direito, você tira as despesas e as receitas financeiras, lá a primeira linha em azul, tá? E aí você vai chegar no resultado antes dos tributos sobre o lucro e ainda você vai chegar no que a gente chama de resultado das operações continuadas. O que é o resultado das operações continuadas? São aquelas operações que a companhia ela vai continuar, que são aquelas operações que ela vai ter. E aí você vai ter uma linha aqui só, uma única linha, que é para o resultado das operações descontinuadas. Beleza? O que é o resultado das operações descontinuadas? São aquelas operações que você não vai mais continuar, como por exemplo, você se desfez de uma linha de negócios, você não vai mais se utilizar de uma parte da sua produção e assim por diante. Então o resultado líquido das operações descontinuadas, seja lucro ou prejuízo, você lança em uma linha só na DRE, segundo o CPC 26. Infelizmente, tem que conhecer a estrutura da DRE, tanto pela Lei 6.404 como pelo CPC 26, não tem muito o que fazer, beleza? Então é isso aí, nosso resumo de DRE se encerrou e eu espero que vocês tenham gostado, tá? E nossa aula acabou por aqui.